Meu Deus do céu. E aí, galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar com a última aula referente ao tópico de campo elétrico, certo? Tendo em vista que esse foi um tópico que foi tratado em várias aulas, eu preferi dividir em várias aulas para que a gente pudesse entender de fato o que se quer dizer com esse conceito físico extremamente importante. E por fim a gente vai chegar no último, mas não menos importante, tópico dessa parte da disciplina, tendo em vista que aqui com o movimento oblíquo em campos elétricos uniformes, que é o assunto da aula de hoje, certo? A gente vai conseguir fazer uma interdisciplinaridade muito legal dentro dos conceitos de física. Por quê? A gente vai passar da física lá que a gente vê na frente 1, com o professor Israel, que é basicamente a cinemática com velocidade, aceleração, tempo de percurso, etc, etc, certo? Só que também com um conceito muito importante, que é o que a gente está vendo aqui, que é o de campo elétrico, certo? Que é o que se diz respeito à nossa frente, beleza? Então, basicamente, o que a gente quer, começando do mais básico possível, o que a gente quer analisar? O movimento oblíquo, ou seja, o movimento parabólico. O movimento parabólico a gente pode dizer que é basicamente o movimento feito por qualquer corpo que descreve uma parábola, beleza? Talvez talvez não, vocês vão ver isso em dinâmica, certo? Com o professor Israel. Se não viram ainda, vão ter o primeiro contato agora, só que é bem simples, eu também não vou aprofundar de uma forma absurda, certo? É só para vocês conseguirem entender e identificar o papel do campo elétrico uniforme nesse tipo de questão, beleza? Então vamos lá, começar pelo conceito básico, né? Que é o que dá origem para o movimento oblíquo dentro de um corpo qualquer com carga Q e massa M, certo? Dentro de um campo elétrico uniforme. Bom, de início a gente tem que notar, basicamente, o que está acontecendo no início de tudo, no início de tudo. Inicialmente eu tenho uma carguinha Q, certo? Uma carguinha Q positiva, então uma carguinha aqui positiva, onde ela vai interagir com o campo elétrico uniforme, certo? Com uma velocidade v0 e uma angulação alfa. O que isso quer dizer? Que essa partícula ela está entrando no campo elétrico com determinada velocidade, que a gente chama de velocidade inicial, certo? Isso é muito importante. Só que, em vez dela entrar reto, paralela ao campo, certo? No caso, perpendicular às linhas de força, porque as linhas de força apontam de cima para baixo, certo? Tendo em vista que aqui eu tenho a minha placa de carga positiva e aqui eu tenho minha placa de carga negativa. Então aqui eu vou criar um campo elétrico uniforme que aponta para baixo, da positiva para a negativa. Isso a gente já viu, esses conceitos a gente já viu nas aulas anteriores, então caso seja meio confuso ainda, volta que lá está bem explicadinho, certo? Então, o que vai acontecer? Essa carguinha mais que vai interagir com o meu campo elétrico uniforme, certo? Só que, em vez de eu jogar ela reta, ou seja, ela só ia ter movimento no eixo X, eu jogo ela com uma certa inclinação, certo? Em relação ao meu eixo X. Vocês podem perceber, ó, a minha carga tem determinada inclinação, certo? Um ângulozinho alfa, em relação ao eixo X. O que isso quer dizer? Que é muito importante, que é basicamente o que define o movimento oblíquo. Eu vou ter um movimento no eixo Y e eu vou ter um movimento no eixo X. Simples. É isso que dá a ideia de movimento oblíquo. Eu tenho um movimento no eixo X e eu tenho um movimento no eixo Y. Só que a parada é que eu tenho uma carga mais que, certo? Eu tenho uma carguinha mais que. Então, o que vai acontecer se uma carga positiva interagir com uma distribuição de carga ou mesmo com uma outra carga também positiva? Carguinhas de mesmo sinal, repulsão. Perfeito. Então, quando eu lanço essa carga para cima com determinada angulação, para cima por quê? Inicialmente, eu tomei o meu eixo de referência, certo? O meu eixo coordenado, meus eixos coordenados x e y, certo? Que vão ser referência para a resolução do exercício. Por que referência? Com eles, eu consigo fazer a decomposição da minha velocidade inicial,
que é muito importante, a gente vai falar isso depois. E também determinar para onde que aponta cada coisa que interage aqui no meu sistema. Por quê? Ó, eu estou falando que o meu eixo Y está para cima e o meu eixo X está para baixo, certo? E o que que acontece? O meu vetor campo elétrico, ele não aponta de cima para baixo? Opa! Então, o meu vetor campo elétrico relacionado a esses sistemas de coordenadas, ele é negativo, certo? E, vamos lá, a primeira aulinha de campo elétrico, qual é a definição de campo elétrico? Campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Opa, essa carga ficou feia. Pela carga, certo? Ou seja, em um campo elétrico sempre está associada a uma força elétrica em determinado ponto que a gente queira dentro desse campo, certo? Então, se eu pegar um ponto aqui, 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 sempre vai ter uma força associada a esse ponto, certo? No caso desse campo elétrico em específico, que ele é constante, eu vou ter o mesmo valor de força, mesmo sentido e mesma direção para força elétrica, para o vetor força elétrica em qualquer ponto que seja, certo? Isso é a condição para campo elétrico. Está associado a ele sempre a mesma força em qualquer ponto que a gente pega, beleza? E isso é muito importante, porque a gente pode, dessa equação aqui, vamos trazer dessa equação aqui, a gente pode isolar a força, que vai ser a carga vezes o campo elétrico, certo? Esse valor de força aqui, ele é muito importante. Por que que ele é muito importante? Porque é essa força aqui, relacionada ao meu campo elétrico, que vai dar a origem, certo? E a condição para eu ter um movimento oblíquo no meu campo elétrico uniforme. Então, eu tenho um campo elétrico que é uniforme, que gera uma força elétrica, certo? Também uniforme em todos os pontos. Então, em todos os pontos que eu ter uma determinada carga interagindo com esse campo elétrico, a força vai ser a mesma. Tranquilo? Tranquilo. E qual que é a parada? Qual que é a parada? Vamos apagar essa equação, pelo amor de Deus, vamos conversar só sobre teoria agora. Porque é importante que esses conceitos eles fiquem bem fixados na cabeça de vocês, porque não é complicado, eu só preciso de um pouco de atenção, certo? Então vamos lá. O que vai acontecer? Quando a minha carga, determinada carga, interagir nessa condição, com determinada angulação e determinada velocidade inicial V0, por exemplo, dentro do meu campo elétrico, o que vai acontecer? Conforme ela avança no campo elétrico uniforme, conforme ela vai avançando no meu campo elétrico uniforme, o que vai acontecer? Eu vou ter a interação do campo elétrico com a carga, porque são cargas, tem carga, existe a interação, e relacionado ao campo elétrico, sempre vou ter a força elétrica desse campo elétrico interagindo com essa carga, certo? Então, como é uma força de repulsão, porque a carga é positiva e a direção inicial aqui da minha velocidade está indo em direção à placa positiva, eu vou ter sempre uma força de repulsão dessa carga, certo? Relacionada ao meu campo elétrico uniforme, beleza? Porque, ó, a carguinha mais quieta se aproximando, ó, ela foi lançada em direção à placa positiva, certo? Então, ela vai ser repelida até que ela perca toda a velocidade dela, certo? Não necessariamente perca toda a velocidade, mas ela começa a mudar a direção do seu movimento, entendeu? Então ela tem essa direção inicial, V0, certo? Depois ela vai atingir um ponto máximo onde o movimento dela vai mudar e ela vai, como ela é positiva, vai devidamente ir em direção à placa negativa, já que eu vou possuir essa força de atração no caso. Isso tudo porque a força é sempre a mesma que interage com essa carga dentro desse campo elétrico que é uniforme, beleza? Esse é o conceito inicial. Esse é o conceito inicial, é o que vocês precisam saber relacionado à interação da matéria de eletricidade de campo elétrico com o movimento de uma partícula carregada, beleza? Bom, primeiro eu vou apagar aqui, porque esse conceito a gente já teve. Então eu posso apagar isso aqui, só deixar o textinho que está ali do lado, porque a gente vai falar dele agora.
e deixar também o nosso diagrama, porque ele vai ser bastante importante para a explicação, certo? Ó, vamos lá. Então, em Y, eu vou sempre ter essa força de origem elétrica, certo? Empurrando, no caso, a minha carguinha para baixo, beleza? Em X, eu não tenho a interação, eu não tenho força nenhuma sendo exercida na minha carga. Por quê? O campo elétrico, ele aponta para baixo. Essa é a direção e o sentido do campo elétrico. Ele aponta somente para baixo, certo? Então, se uma carga ela anda desse modo aqui no meu campo elétrico, certo? Se esse for o movimento da minha carga, no caso, sei lá, com um V0 X aqui, vamos dizer ainda, se eu tenho esse tipo de movimento, eu não tenho força de origem elétrica atuando nessa carga. Por quê? O campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga, certo? Então, a direção da força elétrica gerada por esse campo elétrico sempre tem a mesma direção e sentido do campo, tranquilo? Sempre tem a mesma direção e sentido do campo elétrico aplicado. Então, nesse diagrama, nessa configuração que a gente escolheu, sempre eu vou ter força, certo? Força no eixo Y, certo? Interagindo com a minha carguinha mais Q, beleza? E eu não vou ter força nenhuma sendo exercida na minha carguinha em relação ao eixo X. E vamos lá. Vamos ter uma pequena ideia aqui de agora matemática em relação às velocidades e o que acontece em relação a esse ângulo alfa que tá presente aqui na luzinha, tranquilo? O que eu posso dizer? Que em X, como eu não tenho força agindo na minha carga, certo? Ou seja, na ausência de qualquer tipo de força, certo? Eu ou fico parado ou eu mantenho o meu movimento. Primeira lei de Newton, tranquilo. Então, eu vou ter sempre um movimento uniforme, ou seja, eu não tenho nada que faça a minha velocidade variar. O que faz a velocidade variar? Perfeito, aceleração. E no eixo X eu não tenho, porque eu não tenho uma força sendo exercida nessa direção. Tranquilo? Isso tem que estar aqui, ó, gravado na cabeça, certo? Só que em Y, eu tenho sempre uma força constante, sempre constante, certo? A força não vai mudar porque o campo elétrico é uniforme. E eu tenho sempre essa força apontando aqui, ó, para baixo. Tranquilo? A gente vai ver a influência dessa força está sendo exercida para baixo, relacionada ao nosso sistema, certo? E o que ela vai implicar. Mas a gente sempre tem essa força para baixo. Me digam, de acordo com o nosso camarada Nelsinho, se eu tenho uma força sendo aplicada em qualquer corpo que possua determinada massa, e lembrem no começo da aula que eu falei que a nossa partícula tem carga mais Q e determinada massa M, certo? Até derrubei meu isqueiro. Por mais pequena que seja essa massa, ele possui massa. E por mais pequena que seja, essa massa está sujeita a uma determinada força. E por mais pequena que seja ainda, todo corpo, todo objeto, tudo, dependente da massa, se tem massa, vai interagir com essa força, certo? E uma força, o que ocasiona em determinado corpo? A aceleração. Ou seja, se eu tenho uma força externa, certo? Em uma massa, em determinada massa que seja, eu vou ter essa força externa que vai tirar o meu corpo do equilíbrio, certo? Se eu tivesse uma força sendo exercida em X, eu não teria um movimento uniforme. Ele nunca variando a sua velocidade. Eu tirar do equilíbrio é o que? É eu acelerar o corpo, certo? É eu a cada segundo mudar a velocidade dele. Por isso que metro por segundo, certo? Que é a velocidade, beleza? É mudado a cada segundo. O que é isso? Aceleração. Metro por segundo ao quadrado. A cada segundo que se passa, eu tenho uma variação no meu metro por segundo, entendeu? Tipo, ó, metro por segundo ao quadrado é igual a metro por segundo a cada segundo, entendeu?
Eu tenho a variação da velocidade a cada segundo. Isso que é aceleração. E a aceleração, ela é ocasionada por causa que eu tiro o meu corpo do equilíbrio. Que é basicamente eu exercer uma força em determinado corpo, tiro ele do equilíbrio, certo? Aplico a ele determinada aceleração. Ou eu posso até retardar ele. Ele vai ficar com movimento retardado, esse nome extremamente interessante. Ele vai ficar com movimento retardado, eu posso parar um corpo assim. Ou seja, um corpo que está em movimento uniforme, sem força nenhuma sendo exercida nele. Estou aqui, ó, movimento uniforme. Pá, no eixo X. Se eu quiser parar esse corpo, eu vou ter que tirar ele do equilíbrio. Porque vamos dizer que ele não existe atrito, não existe nada que faça ele perder energia e cessar o movimento. Ele vai continuar para sempre, lá no vácuo. Para sempre aqui em X, ó. Nadando, aqui ó, em X eu tô, não paro nunca mais. O que que vai acontecer? Se eu quiser parar esse corpo, eu vou ter que ocasionar um retardo nesse camarada aqui, certo? Como? Aplicando determinada força nele, de sentido e direção oposta, certo? Que vai fazer com que esse corpo saia do equilíbrio e, no caso, parar o meu objeto. Tranquilo? Bom, mas isso só foi uma introdução relacionada à dinâmica do exercício, a cinemática, tipo, dinâmica por causa de força, cinemática por causa de movimento, em relação ao nosso movimento oblíquo. Mas vamos lá, o que está acontecendo? Então, em X eu tenho um movimento uniforme, perfeito, movimento uniforme, o MU, que provavelmente vocês já viram. Em Y, como eu tenho essa força constante, eu tenho um movimento uniformemente variado, eu tenho o move, beleza? Que é ocasionado por causa de determinada aceleração. Como que eu posso tratar? Eu posso, ó, V é igual a V0 mais AT. Isso aqui é um movimento uniformemente variado, certo? Por quê? Eu tenho a minha velocidade, ela vai variar em função do tempo e em função da aceleração, certo? E, no caso, em relação também à velocidade inicial que ela tem. E, basicamente, é esse tipo de movimento que está acontecendo no eixo Y e no eixo Y. Então, antes de equacionar de fato esse problema, a gente pode primeiro analisar a velocidade inicial. Eu tenho aqui, ó, vamos construir isso aqui de novo, ó. Eu tenho um triângulo aqui, um triângulo retângulo. Perfeito? Tem, não tem? Ó, aqui é V0, certo? Aqui, ó, aqui tem o VY, é como se ele estivesse aqui, certo? Aqui também é VY. Só que no caso ele é representado aqui, mas é como a gente trouxesse ele para cá. Então aqui eu tenho VY e aqui eu tenho VX. Beleza? Qual que é a parada? Para fazer a decomposição de vetores em relação à velocidade inicial, que a gente vai utilizar mais para frente, eu tenho que deixar a velocidade em x, que é uniforme, certo? Em função da velocidade inicial. E a velocidade em y, que é uniformemente variada, em função também da velocidade inicial, certo? Então, em relação ao nosso triângulo retângulo, a gente tem que a nossa hipotenusa é a velocidade inicial, certo? O nosso cateto oposto é a nossa velocidade em y e o nosso cateto adjacente é a velocidade em x, tranquilo? O que que a gente pode tirar? O que que a gente pode tirar dessa configuração? Ó, definições de trigonometria. Vamos lá, professor Luquinha agora. Eu tenho que o seno de alfa, o seno de qualquer ângulo, certo? Ele pode ser expresso como cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? E o cosseno de determinado ângulo alfa, ele é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Definições de trigonometria, certo? O que que a gente pode tirar
Isso eu já estou aqui, ó, afirmando em relação a esse ângulo alfa que a gente vai trabalhar, beleza? Para ficar mais fácil para a gente, mas isso é um exercício geral, é um exercício de caráter geral. Então, o que que eu posso fazer? Eu quero expressar eu quero expressar a decomposição de vetores aqui, ou seja, o Vy e o Vx em função de V0. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que expressar o meu cateto oposto e o meu cateto adjacente em relação à hipotenusa V0, certo? Então, o que que eu faço? Eu uso as minhas relações trigonométricas de seno e cosseno, certo? Tendo em vista que eu tenho esse ângulo ele tem que ser dado, certo? Ou se não, pode existir um exercício que quer saber o valor do ângulo, não sei. Então eu quero expressar o meu cateto oposto e o meu cateto adjacente, ó, em função de senos e cossenos, beleza? Então o que que eu faço? Usando essa relação aqui, eu sei que o meu cateto oposto é o meu Vy. Opa! Ó, eu vou colocar V0y, porque é a velocidade inicial, né? Então já fica até mais bonitinho. O meu cateto oposto, ele é o V0y. E o meu cateto adjacente, ele é o meu V0x. Certo? Então, ó, aqui eu consigo expressar os meus catetos em função da hipotenusa. O que que eu preciso fazer? A hipotenusa está dividindo. Passo multiplicando aqui no seno e no cosseno. Vamos fazer isso? Vamos. Ó, apago aqui, deixo bonitão essa lousa. Então, ó, eu só vou passar multiplicando, certo? A hipotenusa, que é a mesma, nos dois lados. Hipotenusa. Olha que beleza. Tenho expresso o meu Vy e o meu Vx. Que isso a gente vai utilizar um pouquinho mais pra frente, que é extremamente importante. Só que quem que é minha hipotenusa? Quem que é minha hipotenusa? Porra, pode crer, mano. Minha hipotenusa é V0. Oh, se liga. Ó, V0, V0, multiplicado por seno e por cosseno. Então, quando a gente vai fazer a decomposição desses vetores em x, certo? Eu vou ter o meu V0, ó, V0 cosseno de alfa, em relação a esse ângulo aqui. Então, o meu Vx, como a gente fez essa decomposição aqui, que a gente viu por que ela acontece, ela é V0 cosseno de alfa. V0 é o vetor inicial, o meu vetor primário, certo? E Vx, V0x, é a minha decomposição no eixo x. Analogamente, a gente viu por que o V0y acompanha o seno, porque ele é o cateto oposto, certo? Então, V0, seno de alfa, beleza? A gente vai deixar, vamos apagar essas equações gigantes aqui e deixar ela no cantinho. Ó, eu vou apagar isso aqui, mas lembrem, anotem, em x eu tenho movimento uniforme e em y eu tenho um movimento uniformemente variável. Tranquilo? Certo. Vou apagar essa parada aqui. Beleza? E eu vou deixar anotado, ó, vou anotar aqui, ó. Ó, em x eu tenho V0x, que é igual a V0 cosseno de alfa, em y, não, nem vou colocar, porque tá em x e tá em y, V0y é igual a V0 seno de alfa. Beleza? Importante. Outra coisa importante que a gente precisa ver é qual equação a gente tem que utilizar para cada questão aqui. Se eu estou no movimento uniforme, eu não tenho a variação da velocidade no tempo, certo? Eu tenho só a variação da posição no tempo, certo? Então, basicamente, ó, eu tenho que x é igual a x0 mais vt. Bonito, tranquilo, né? Em x eu tenho isso. Vamos dizer assim que vamos dizer que a velocidade inicial, ó, velocidade inicial some, porque a posição inicial some, desculpa, porque o corpo está partindo da origem. Aqui é a posição 0, beleza? Tudo questão de referencial. Então eu tenho posição é igual ao produto da velocidade multiplicado pelo tempo.
Essa velocidade é a velocidade que a gente está analisando em x, onde não tem a influência de forças. Então, ó, a gente pode colocar aqui. Agora sim, em x eu tenho a minha posição é igual a v. Opa, vamos botar um maiúsculo, né? Porque estou usando maiúsculo, vou botar letra de mão aqui. Eu tenho, ó, v0x vezes o tempo. Perfeito? Perfeito. Só que a gente sabe quem é v0x. V0 é cosseno de alfa. Então, ó, a gente pode falar que v0x é v0 cosseno de alfa vezes o tempo. Beleza? Então, a minha posição é igual a v0 cosseno de alfa vezes o tempo. Beleza? Vamos deixar essa equação aqui paradinha, que depois a gente vai voltar a analisar ela. Mas por que ela ficou assim? Porque em x não tem uma influência de forças, não tem aceleração, eu sempre tenho um movimento uniforme. Tranquilo? Ou seja, a posição varia uniformemente em relação ao tempo. Vamos lá. Agora a gente tem que analisar em y. Em y. É aí que é o caô. Porque a gente vai usar a equação horária do espaço. Equação horária do espaço por quê? Ó, vamos colocar y é igual a v y t, certo? Não, primeiro, a gente não pode esquecer, pô. Eu já ia colocar direto, só que não é direto. É y0, poxa, ó, mais v0 y vezes t menos 1 sobre 2 de a t quadrado. Vamos entender essa equação e por que a gente está usando essa equação aqui. O que está acontecendo? A gente tem a posição em y, ela é regida pela velocidade inicial em y, certo? Isso é importante, multiplicado pelo tempo, certo? Menos, aqui por que é menos? Por que é menos quando a gente vai falar aqui da aceleração? Porque, ó, o nosso campo elétrico, ele está apontando para baixo. O campo elétrico está apontando para baixo. Então, a força do campo elétrico também está apontando para baixo. Então, a aceleração causada pelo campo elétrico também está apontando para baixo. Só que o nosso sistema de coordenada está apontando para cima. Então, quando a gente vai referenciar a aceleração no meu exercício, ela vai estar com sinal negativo, porque ela vai contra o sistema de coordenadas. Tranquilo? Tranquilo. Então, em y, a gente sabe que tem que usar essa equação bonita, que é a chamada equação horária do espaço, certo? Que ela vai dar a posição em relação à aceleração, em relação ao tempo e em relação à velocidade inicial. Dá um olhinho no meu café aqui. Gelado, nossa senhora. Bom, então com essa equação aqui, a gente tem que, antes de ir de fato para ela, a gente tem que analisar a aceleração. A aceleração, o que está acontecendo com a aceleração? Por que o corpo acelera nessa ocasião? A gente vai ver isso agora. Ai, meu Deus do céu, café ruim. Vamos pegar o canetão aqui de canetão preto, ó. Vamos fazer um sisteminha aqui. Aqui é negativo, aqui é positivo. Bonitão, bonitão, bonitão. Então aqui a gente tem um campo elétrico uniforme. Então a gente tem uma força elétrica uniforme em todos os pontos do campo elétrico. Opa, ia desenhar um E aqui. Caralho. Ó. Força elétrica também. Certo? Vamos lá. Segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Diretamente proporcional. A aceleração, ela aponta na mesma direção e no mesmo sentido da força. Certo? Sempre, sempre. Mesma coisa que está acontecendo com o campo elétrico. Ó. Q vezes F. Opa, perdão. F. E por quê, meus queridos? Diretamente proporcional. A força sempre tem a mesma direção e sentido do vetor campo elétrico. Beleza?
Isso que vocês têm que ter sacada. Análise vetorial. Se a gente não tivesse a ideia de análise vetorial, tudo isso daqui ia para o espaço, porque a gente não ia saber o que está acontecendo, entendeu? Mas vamos lá, a gente tem que força é igual a massa vezes aceleração, certo? E o campo elétrico é igual é diretamente proporcional à força elétrica, certo? Dividido pela carga em questão analisada, certo? Então, em qualquer lugar que eu botar uma carguinha aqui, ela vai sofrer uma força de origem do campo elétrico uniforme, certo? Onde só depende do campo elétrico e não depende da carga em si. Então, essa força é referente ao campo elétrico gerado pela placa, não pela carga da carguinha aqui do nosso corpo utilizado, beleza? Isso tem que ficar bem claro, que aí depois vocês viram para mim e falam, não, professor, então o campo elétrico de uma carga interage com ele mesmo. Aí eu fico maluco, a gente já tem energia infinita desse jeito. Mas vamos lá. A gente tem que força é igual a massa vezes aceleração. Vamos botar aqui um módulo, porque a gente só quer a intensidade dessas grandezas, beleza? A gente tem que força igual a massa vezes aceleração. Então a gente tem que aceleração, eu nem vou colocar mais o vetor e o módulo, porque quando a gente só coloca a letra, quer dizer que a gente está trabalhando em módulo, beleza? Então a gente tem que aceleração, ó, eu vou passar a massa dividindo pela força, é força dividido por massa. Beleza? Tendo em vista que a nossa carga, por mais pequena que seja a sua massa, ela possui massa. Então, vamos lá. Eu tenho já a primeira condição aqui que eu tenho que analisar. Tranquilo? Primeira condição extremamente importante. Só que agora, ó, eu tenho que meu campo elétrico, ele é proporcional à força elétrica gerada por ele em determinada carga, certo? Vamos colocar um módulo aqui, só que depois a gente vai tirar o módulo da carga também. Só que porque aqui não importa o sinal da carga, importa o tamanho, a intensidade dela, o valor dela. Só que então, se eu quero determinar força elétrica, certo? O que eu preciso fazer? Passar multiplicando aqui no campo elétrico, beleza? Já que está dividindo a força. Então, força, a gente vai diferenciar aqui com Lzinho de elétrica. A força elétrica em módulo, ela é igual ao produto do campo elétrico vezes a carga. Então, aqui é campo elétrico vezes a carguinha aqui. Certinho? Olha que bonitinho. Tranks. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a união dessa equação que a gente pode chamar de 1 com essa equação que a gente pode chamar de 2, certo? Por quê? Por mais que seja força de origem elétrica, é uma força e vai botar determinado corpo com massa em movimento, certo? Então, qualquer corpo vai sofrer uma determinada aceleração em relação a uma força aplicada e inversamente proporcional à massa desse corpo, certo? E essa força pode ser essa força elétrica, tranquilo? Então, se eu substituir minha equação 2 na minha equação 1, ó, essa força elétrica aqui nessa força elétrica aqui, eu tenho que o meu resultado é uma aceleração em módulo que é igual a E vezes Q dividido por M. Olha que coisa maravilhosa! Então, essa é a minha aceleração em relação à força elétrica proveniente do meu campo elétrico, no caso uniforme, que é o que a gente viu aqui. Beleza? Então é essa aceleração que essa carga sente da força elétrica que está sendo aplicada nela no movimento oblíquo. E essa aceleração é constante, ela sempre vai ser a mesma em todos os pontos. A gente pode fazer uma breve analogia com a força gravitacional. Se eu atirar qualquer coisa, sei lá, eu tenho o brinquedinho aqui da minha sobrinha. Se eu atirar esse corpo com determinada angulação, vai fazer um movimento parabólico, certo? E é basicamente o que acontece aqui. Aqui é um pouco mais enviesado, porque tem a direção do campo, tem a carga que vai interagir com o campo, mas em princípio a força ela age como basicamente a força gravitacional, que também possui aceleração gravitacional, gera uma aceleração gravitacional. Deixa eu deixar aqui bonitinho, certo? Então aqui a gente tem uma parte muito importante, que é a aceleração causada pela força de origem elétrica. Deixa eu apagar
Ó, anotem isso é muito importante, todas essas passagens. Mas eu vou apagar, certo? Para deixar bem organizadinho aqui para vocês. Ó, vamos lá, eu vou deixar só o desenho, vou deixar as equações que já estavam ali em cima. E aqui no canto, eu vou botar a equação da aceleração. Aceleração é igual a E vezes Q dividido por M. Beleza? Aceleração elétrica. E eu apago essa daqui. Então, quais informações que a gente já tem? A gente já tem informação suficiente para determinar a posição em qualquer ponto que seja dessa trajetória, certo? Porque isso aqui, posição em Y. Isso aqui, posição em X. Então, eu fazendo a união delas, eu tenho, ó, se eu tenho a posição em Y e a posição em X, eu boto qualquer valor